Bem, todos os domingos aqui, a gente fala das grandezas de Deus, né? Quem Deus é, o que Ele faz, que Ele é provedor, que Ele cura, que Ele faz milagres. E muitas vezes a gente fica apenas no ouvir. E eu tenho certeza que muitas pessoas que vão nas comunidades de fé, elas ouvem o que Deus fala, o que Deus diz. E talvez no coração de muitos, algumas digam assim, eu nunca senti isso, eu nunca vivi isso que as pessoas estão falando, Deus nunca apresentou para mim, nunca me mostrou nada, assim, eu queria tanto viver isso. Então eu penso que para a gente viver essas coisas que Deus nos apresenta na sua palavra, na sua igreja, a gente precisa ter momentos, não é que a gente venha desafiar a Deus, ninguém desafia a Deus, mas desafiar a nós mesmos, no sentido de dizer assim, rapaz, eu vou experimentar isso aqui, para ver se isso é real, eu vou passar a viver essa intimidade que os crentes falam na igreja, que se tiver intimidade com Deus, se gastar tempo com Deus em oração, se priorizar, se tiver um tempo inegociável com eles, Deus ele se manifesta para nós. Então eu vou experimentar, e é o que eu digo para você, eu acho que a gente precisa tirar da nossa mente só essa ideia de estar na igreja no domingo, de sentar, de ouvir, de ir embora, e durante a semana a gente às vezes não vive nada daquilo que nós ouvimos, seja aqui, em qualquer outro lugar, não é? Então, em um desses tempos, eu disse assim para Deus, Deus, o Senhor sabe de tudo que eu preciso, de que eu necessito e do que eu almejo. Mas Deus, a partir de hoje eu não vou te pedir mais nada, em termos de materiais, isso Senhor, eu não vou te pedir mais nada, até porque tua palavra diz que se nós buscarmos o teu reino, priorizarmos o teu reino, colocarmos o Senhor em primeiro lugar, as outras coisas elas serão acrescentadas. Mas Senhor, a partir de hoje eu só vou te pedir uma coisa, nas minhas orações, e é o que eu tenho feito, uma coisa só. Eu quero te pedir que o Senhor me mostre, que o Senhor me dê uma visão das coisas. Eu quero te pedir, Senhor, que a partir de hoje o Senhor mostre para mim como são as coisas, quem são as pessoas. Eu não quero saber por ninguém, eu só preciso que o Senhor me mostre e que o Senhor me dê uma visão sobre isso. Essa tem sido a minha oração. E aí, diante desse pedido a Deus, o Senhor tem acrescentado muitas outras coisas, mas é tão interessante que às vezes você está aqui conversando com 4, 5 pessoas, e no meio da conversa, surge uma conversa ali, e que você fica aqui ouvindo, e o Senhor está dizendo assim, eu estou te dando a visão, sem as pessoas saberem, né, numa conversa, sem elas saberem, mas Deus fala comigo e diz assim, estou te mostrando. E eu fico maravilhado, e aí, você disse, é sobre o quê? Aí eu falei, né, mas cara, tu acabou de cantar, ó Pai, eu queria tanto ver, e eu comecei a sorrir ali sozinho, eu digo, se ele bem soubesse, ela seria a última canção, né? Então assim, ultimamente Deus, aquilo que a gente pede, aquilo que a gente se compromete com Ele, aquilo que você diz assim, Pai, eu quero ver, aí o Senhor vai mostrando de uma forma extraordinária, e você vai começando a ver, você vai começando a contemplar, e ver que as coisas são reais. E aí pensando sobre isso, sobre o que a gente vive nos últimos tempos, calado, apenas só olhando, só contemplando, só vivendo, sem falar absolutamente nada, só esperando Deus mostrar, Deus vai mostrando, e a gente vai conseguindo ter as visões de Deus. Aí eu digo, Pai, já está com alguns domingos que eu não prego, eu vou falar de quê? Ele disse, daquilo que você vê. E nesta noite eu trago uma mensagem para a igreja, e gostaria de uma forma bíblica ensinar aquilo que eu tenho aprendido e pedir a Deus que o Senhor também mostre a você coisas preciosas
e coisas extraordinárias que muitas vezes Ele tem mostrado, mas nós não temos visto. Então, nesta noite eu quero falar sobre o tema como viver as visões de Deus. Repita comigo, como... Abra sua Bíblia no livro de Abacuque, capítulo 2, versículos de 1 a 3. Abacuque, capítulo 2, versículos de 1 a 3. Abacuque era um profeta menor. E esse homem chamado Abacuque, ele começa o seu livro fazendo alguns questionamentos a Deus. Ele quer saber o porquê o ímpio está lá prosperando e cadê a justiça de Deus? O capítulo 1, você vai ver que ele faz uma série de perguntas a Deus. E quando chega no capítulo 2, ele se posiciona, como eu falei para você nesta noite, que tem momento que você ouve tanto, e que tem que existir um momento na sua vida que você tem que se posicionar e dizer assim: Pai, eu preciso que o Senhor me ensine isso aqui. Eu preciso que o Senhor me apresente isso aqui. Pai, eu preciso ver, eu preciso entender. Então chegou um determinado momento, diante dos questionamentos, porque o ímpio fazia de tudo e Abacuque ficava olhando e dizia assim: mas cadê a tua justiça? O que vai acontecer? E aí no capítulo 2 ele se posiciona e ele fala com Deus, e Deus ensina a ele como ele deve viver aquilo que Deus mostrou para ele. Então, diz assim, Abacuque capítulo 2, versículo de 1 a 3, diz assim: permanecerei no meu posto, isso ele falando para Deus, permanecerei no meu posto de sentinela, ou seja, aquele cara que está atento, vou permanecer lá, e tomarei posição sobre o baluarte, aguardarei para ver o que ele me dirá, e que resposta terei sobre a minha queixa. Ele chega diante de Deus, ele faz uma queixa, ele quer a resposta de Deus, ele diz que vai permanecer como um sentinela, na posição de baluarte firme, e vai aguardar, para ver o que o Senhor vai dizer a ele. Então, o Senhor me respondeu: escreva claramente a visão em tábuas. Deus responde a ele com uma visão, e diz para ele: escreva claramente a visão em tábuas, para que se leia facilmente, pois a visão aguarda um tempo designado, ela fala do fim e não falhará, ainda que demore. Diga comigo, ainda que demore. Espere, porque ela certamente virá e não se atrasará. Um homem que tinha um questionamento, talvez você tenha um nesta noite, que eu não sei qual é, talvez você esteja em dúvida sobre algo, talvez tem coisas que você ainda não entendeu. Então, se você ainda não entendeu, se você ainda não compreendeu, faça como Abacuque, se posicione: Senhor, eu não estou entendendo isso, Senhor, eu já falei contigo, não estou compreendendo essa justiça, e eu vou ficar de pé, posicionado, esperando a resposta sua. Saia daqui nesta noite, e quando você chegar na sua casa, ou neste lugar, ou aqui, e se você está em dúvida sobre algo, se você precisa de uma resposta de Deus, desafie ele a te responder. Se posicione e aguarde para que ele possa te responder, ou através de alguém, ou através de uma visão, como foi a questão de Abacuque. Mas você não pode mais ficar vivendo nesse meio termo, em cima do muro,
você precisa definir aquilo que você precisa saber, aquilo que você quer, e você precisa chegar para Deus, você precisa dizer para Ele: Pai, mostra-me porque eu preciso ver. E aí, quando nós começamos a passear pela Bíblia, nós chegamos à conclusão de que na própria palavra de Deus, nós temos pessoas que tiveram visões abertas, pessoas que tiveram visões fechadas, e pessoas que, até mesmo, como o apóstolo Paulo, ele contemplou o terceiro céu. E vocês que estão na quarta aqui estudando o livro de Apocalipse, o que a gente contempla é o próprio João dizendo: e eu vi, e eu vi, e eu vi, e eu vi o trono, e eu vi os 4 seres viventes, e eu vi o arco-íris, e eu vi os 24, e eu vi o que tocava a trombeta, e eu vi, e eu vi. Então, Deus dá uma visão a João. E visão, a gente precisa entender, que é a capacidade de ver um dia que você ainda não viveu. Isso é visão. É a capacidade de você ver algo que você ainda não viveu. E que às vezes para muitos isso pode ser difícil, porque vem aquela dúvida: é coisa da minha cabeça, é coisa de Deus? Mas tudo parte do princípio de você pedir. Peça. O que é que você precisa entender? O que é que você precisa ver? Diga para Deus que você não quer errar, mas diga para Ele que você precisa ver, e que você precisa de uma resposta verdadeira dEle, para que você possa caminhar de acordo com a sua vontade. Então Abacuque foi esse homem. Como um dia eu cheguei para Deus e digo: não preciso tu me dê mais nada, eu só preciso que o Senhor me mostre. Mostra-me quem são, quem não é. Mostra-me o que irei fazer. Eu só preciso disso, Senhor, e de mais nada. E aí, dentro desse capítulo, eu preciso dizer que se você quer ter essas experiências com Deus e aprender a viver as visões de Deus, o primeiro passo que você precisa dar é um passo importantíssimo, que é jejum. Você quer saber? Você quer ver? Você quer ver Deus te responder? Faça um jejum sem troca. Pai, eu vou jejuar porque eu quero que tu me dê. Não, faça um jejum. Jejum. Eu só sugiro a você que você comece a fazer esse jejum com aquilo que é mais difícil para você. O que é difícil para você? É difícil você deixar de comer pão? Jejuma. É difícil para você ficar sem o almoço? Tira. É difícil você ficar sem comer à noite? Acaba com esse negócio de comer à noite. O que é difícil para você? Se você quiser saber as coisas profundas de Deus, eu sugiro a você que a partir de hoje você comece um jejum na sua vida. Comece um jejum na sua vida. Comece um jejum na sua vida. Comece a adorar a Deus na sua vida. Você não quer saber? Você não quer ver as coisas profundas? Você não quer que Deus direcione a sua vida? Comece um jejum na sua vida. Comece um jejum na sua vida. Através do jejum você vai aprender a amar mais. Através do jejum você vai aprender a compreender mais. Através do jejum as pessoas vão fazer algo com você, você vai nem ligar, porque você vai estar lá no terceiro céu. Sabe, você vai ter um sorriso diferente, você vai contemplar coisas diferentes, Deus vai começar um processo maravilhoso na sua vida. Eu sugiro a você que você comece um jejum na sua vida. E aí Deus vai começar a te mostrar coisas que você nunca viu, que você nunca ouviu, e você vai ficar abestalhado, muitas vezes sorrindo, diante da resposta de Deus que vai estar na tua cara, que as pessoas vão falar diante de você, e só você vai entender, só você vai ver, e nunca mais na sua vida, você vai deixar de consagrar a sua vida ao Senhor.
As coisas profundas, a gente só vê as coisas profundas quando nós nos aprofundamos. Sim ou não? Se você quiser ver os peixes mais lindos de Porto de Galinha, tu vai se aprofunda cada vez mais, que eles vão aparecer a coisa mais linda. Então, quanto mais você se aprofundar, mais o Senhor vai te revelar coisas profundas. Então, é apenas uma sugestão que eu estou te dando. Mas vamos lá. Vamos aprender essa noite com Abacuque a viver as visões de Deus. Primeira coisa que eu preciso aprender. Pastor, eu quero aprender a viver com aquilo que Deus mostra para mim. O texto bíblico diz assim: permanecerei no meu posto de sentinela e tomarei posição sobre o baluarte, aguardarei para quê? Para ver. Aguardarei para ver. É o que ele diz. O que ele me dirá, e em resposta terei a minha queixa. Primeira coisa que eu preciso entender para viver as visões de Deus é: você precisa ver. Eu só vou viver as visões de Deus se eu ver. Mas como é isso, pastor? Deixa eu te ensinar. Como é que está a tua família? Você tem orado muito, talvez pelo seu esposo, pelo seu filho, aquele que consome drogas, aquele que dá muito trabalho. A partir de hoje, você tem que ver. Ver o quê? Ver, ter a visão, é aquilo que eu estou vendo, mas ainda não vivi. Então, exemplo, eu tenho um filho que ele é drogado. A partir de hoje, eu preciso ver ele curado. O meu casamento está com muitas dificuldades. A partir de hoje, eu preciso ver o meu casamento sarado. A partir de hoje, eu preciso ver eu entrando nesta casa de mãos dadas com o meu esposo e ele sentando aqui perto de mim e se convertendo. Você precisa ver. Você está esperando. Deus está te chamando para ver. Veja. Contempla. Olha. Deus está te dando a visão. Eu quero ver. E foi isso que Abacuque, ele aqui como um baluarte, Deus se apresenta para ele porque ele tem um questionamento. E a primeira coisa é ver no sentido de contemplar aquilo que ainda vai acontecer. Tu precisa, pastor, eu estou com a enfermidade, pois eu vou me ver a partir de hoje curado. Pastor, eu estou com um problema muito sério porque eu não encontro emprego. A partir de hoje eu vou me ver trabalhando aonde? Ali. Você precisa ver. Quem tem problemas de vício, precisa se ver livre. Você precisa olhar para você mesmo e dizer assim: amanhã eu vou me ver livre. Isso é ter uma visão de algo que você ainda não viveu. Porque tudo depende da forma que você pensa que você está agindo na sua vida. E isso eu vou lhe mostrar mais na frente. Você tem um sonho? Veja. Veja. Você não conseguiu ver ainda? Ele te chama para ver. E aí isso me faz lembrar de uma irmã
que sentada no banco da igreja, ela botava a Bíblia de lado, disse aqui, esse lugar aqui é do meu marido, cadê ele? Ele vai vir. Ela viu, ela contemplou. Veja, a primeira coisa que nós precisamos entender é que para viver nas visões de Deus, a primeira coisa que eu preciso é ver. Sua família está diante de Deus, veja agora ela se batizando. Veja agora a sua família aceitando Jesus. Você precisa ver. Pastor, eu tenho medo do fracasso. Veja agora que você não é mais uma pessoa fracassada. Ou seja, você precisa ver. Abacuque disse, eu vou ficar numa posição para ver, e ele me dirá algo sobre a minha queixa. Você viu? Eu vou dizer já já o que eu vi, que eu contemplei, que eu me posicionei. Segundo lugar, ele diz, então o Senhor me respondeu, escreva claramente a visão em tábuas, para que se leia facilmente. Veja e escreva. Já escreveu o projeto que você viu? Já escreveu no papelzinho a promessa que Deus te fez? Veja e escreva. Mas por que escrever de uma forma clara? Porque quando Deus te der a visão daquilo que você está vendo, mas que vai contemplar, e que você escreve, que você guarda e que está registrado, vai chegar um momento que você talvez pode até esquecer, ou as circunstâncias da vida vai fazer você desistir, mas quando você tira da gaveta, e que você vê aquilo que você escreveu, a visão que Deus te deu, e que aos poucos essa visão vai se concretizando, isso impulsiona cada um de nós a continuar na visão. Vocês sabiam que a maioria dos sermões que eu prego aqui, o Senhor me dá o texto ou uma palavra no decorrer da semana. Sabe o que eu faço? No meio do comércio eu paro no celular e eu ponho da minha forma. Eu ponho visão, porque eu já sei do que eu vou falar. Então o Senhor diz para ele assim, escreve claramente, sabe por quê? Porque um dia, a visão que você teve, ela vai precisar sair da gaveta. E você vai saber justamente o que foi que Deus disse para você, naquele dia, naquela hora, e você vai começar a olhar, e você vai perceber que Deus está no direcionamento de todas as coisas. Quando as coisas estão visíveis, pode passar o tempo que for, você sempre vai ver, e outra coisa, nunca você vai perder o foco, porque Deus te deu a visão, e você registrou. E quando você registra, você não perde o foco, você avança diante daquilo que Deus tem te dado. Você já registrou o que Deus te mostrou? Está lá guardadinho no papel? Você tem olhado?
Na minha vida, eu tenho registrado um nome, eu tenho registrado uma logomarca, eu tenho registrado um monte de coisa. Só estou esperando a visão, não é nem se cumprir, porque ela está se cumprindo. Mas está lá registrado num arquivo. Logomarca, nome, projeto, maneira de caminhar, e quando eu olho para algumas coisas que estão caminhando, que estão acontecendo ao meu redor, eu digo, eu vi. Eu vi. Então Abacuque, o Senhor olha para Abacuque e diz assim, pronto, eu vou te mostrar. Agora, registra, para você não perder o foco, porque se você não registrar, você perde. Muitas circunstâncias vão aparecer para fazer você sair do caminho. Porém, se você escreveu, você vai ver. E você não vai desistir diante da visão que Deus te deu. Terceiro lugar. Ele diz: pois a visão aguarda o tempo designado. Ele mostra, você vê, você escreve, mas ele diz: pois a visão aguarda um tempo que já está designado. E aí é interessante a gente pensar nisso, porque todas as visões que Deus nos dá, se você parar para observar, você olha para um lado, você olha para o outro e você pensa, não tenho condições nenhuma para viver essa visão que Deus me deu. Mas é porque quando Deus nos dá a visão, Ele provê. Se Ele deu, Ele vai prover, e Ele sempre vai nos dizer, no nosso coração, você, sozinho, você jamais vai conseguir. Agora, você viu? Vi. Registrou? Registrei. Aguarda o tempo designado, porque eu vou começar a cumprir aquilo que você já viu. E aí eu preciso aprender algumas coisas aqui. Primeiro, você sonha, você vê, você escreve e entende que há um provedor num tempo designado. Eu posso dizer a vocês que diante da visão que Deus me deu, eu só vivi 40% dela. Só 40%. Primeiro ele me diz, sai da bolha. Eu saí. Contempla o que eu estou te dizendo. E aí, eu estava pensando esses dias em casa. Eu tenho uma visão de uma igreja que tenha muito dinheiro, não é para me sustentar, porque vai chegar o dia que o Papai do Céu vai dizer assim, tá bom, não precisa mais você ganhar nada na igreja, esse dia está muito perto de chegar. Mas eu quero uma igreja que tenha muito dinheiro, é a visão que Deus me deu. Para quê? Para mim ter um espaço que tenha muitas salas. E em cada sala dessa, às vezes, quando eu me deparo com uma pessoa que diz assim, olha a visão, estou sofrendo na fila do SUS e não tenho dinheiro para fazer uma outra sonografia. Eu já disse para Deus, eu quero que o Senhor me dê um lugar, para me ter uma sala de imagem para abençoar a vida daqueles que não têm. Eu já disse para Deus, Deus, eu quero um lugar, que necessariamente não precisa ser uma igreja, porque eu posso pregar o evangelho, como eu fazia aqui, trazia os pobres todos aqui para dentro, dava sopa a eles, pregava o evangelho, dava comida, depois eles iam embora. Deus, eu quero uma sala de música, e eu já disse para ele, aí preste atenção, Pai, eu quero uma sala com muitos lugares. Às vezes eu estava aqui na igreja, o pessoal dizia, vamos construir muitas salas, e no meu coração o Senhor dizia assim,
constrói uma sala em cima, um galpão bem grande, para tu fazer uma cozinha e para tu trazer esse povo que está no meio da rua todinho com fome, para botar eles aqui sentados numa mesa com dignidade, com talher, com uma série de coisas. Tu prega o evangelho a eles, tu dá comida a eles e pronto, está feito o que eu pedi para você fazer. Deus sempre me disse isso. Então eu sonho, eu quero uma igreja que tenha muito dinheiro, não é para mim não, é para investir tudo na ação social, é para ter uma sala de imagem, é para ter um odontologista, é para ter um clínico de graça receber, de graça dareis. Aí eu estava em casa, daqui a 1 ano, o Pai vai me dar uma psicóloga dentro da minha casa. Daqui a 1 ano, o Pai vai me dar um fonoaudiólogo dentro da minha casa. Daqui a 5 anos, o Pai vai me dar uma fisioterapeuta dentro da minha casa. E eu já vi todos eles dentro de uma sala, atendendo as pessoas. Vai ter a sua profissão para ganhar o dinheiro, mas eu já disse lá em casa, vocês vão ser usados para atender pessoas de graça recebeis, de graça dareis. E eu tenho essa visão, e um dia, esse 100% vai se cumprir. Você precisa ver, você precisa ver, você precisa registrar. Porque quando as coisas são de Deus, Deus ele vai fazendo assim. E hoje eu já não me importo com tantas coisas. Você acha que ser pastor de igreja é fácil? Hoje eu já não me importo mais com tanta briga que tem. Hoje eu já não me importo tanto com tanto me disse, se virem. Eu estou me importando com outra coisa. Eu estou me importando com a visão que Deus me deu. Eu estou me importando com aquilo que eu sei que Deus vai realizar. Eu estou me importando com aquele que é descrente. Eu estou me importando. Hoje em dia, quando eu recebo alguns convites, eu pergunto, é para falar para quem? Não, é um culto para crente. Cara, eu nem vou mais. Agora, se me disser, é um culto para descrente, lá eu estou. Não já tem a igreja, não já tem o seu pastor, não já sabe, eu vou lá fazer o quê? Eu quero falar para descrentes, eu quero ser um instrumento para ganhar pessoas para Jesus, eu quero ser um instrumento de Deus para cumprir a visão que Deus deu. Então, como Deus vai fazer isso? Ele dá a visão, e é Ele que vai prover. E o mais interessante é que quando Ele dá a visão, que Ele vai caminhando com as coisas, Ele vai mudando, Ele vai mudando, Ele vai mostrando outras coisas. E aí eu até registrei aqui, estava em casa pensando, e até perguntei, lembrei de você, Bruna Rafaela, te perguntei nesse instante, Deus dá a visão, aí a gente vai caminhando, e a gente já não é mais a mesma pessoa que era, porque Deus vai mudando. Deus chamou Abraão, deu a visão, Abraão chamou a visão e disse assim, agora teu nome vai ser Abraão. Deus chamou o Jacó, deu a visão a ele no vale de Jaboque, diz, agora o teu nome vai ser Jacó, não, teu nome vai ser Israel. Deus vai dando a visão, ele vai mudando. Aí eu lembrei de você, Bruna Rafaela. Fazia serviço em algumas casas. Depois você se transformou em manicure, não foi? Que hoje não é mais manicure, é o quê? Como é? Nail design. Deus muda o nome. E aí eu fui lá, eu orei com você, e pelo que eu sei, o espaço é maravilhoso, mas daqui um dia já vai ter que mudar, porque ele vai mudando de acordo com a visão. Essa semana eu fiquei felicíssimo. Fui no salão de beleza de Bruna, que até então era Bruna Cabeleireira. Quando eu cheguei lá, eu olhei para ela e disse, como é o nome agora? Bruna Bilt, sei lá como é o nome. Aí eu olhei para ela e disse, nem pronunciar eu sei como é. Aí quando você olha, Deus muda. Deus muda o lugar, Deus muda o espaço, Deus muda o nome. E o que eu achei de interessante, que quero compartilhar, é que ela compartilhou com todos, que disse assim,
Deus mandou eu guardar um dinheiro para o dia da minha mudança, que ela nem sabia onde era, mas ela disse, eu quero na específica. Ela olhou para mim e disse assim, eu fui específica. Eu digo, glória que tu aprendeu. Eu fui específica, eu quero numa principal, no Cajá ou na Bela Vista. Estou apenas citando, para você entender que primeiro a gente vê. Não tem um negócio aí na internet, primeiro você começa, depois Deus. Visão. Visão. Memorial, ninguém queria estar, agora é o melhor lugar para você estar. Visão. 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 E não se preocupe, porque se Deus deu a visão, Ele vai prover. Agora, você precisa entender, existe um tempo designado, um tempo certo para acontecer. Então, se você viu, se você escreveu, continua olhando, não perde o foco. Deus vai te dar aquilo que você viu. E vai dar da cabeça os pés e dos pés a cabeça. Entende? Eu tenho muitas histórias para contar aqui. Dia 13 de maio, eu vou fazer 19 anos nessa casa. São muitas histórias. E que Deus mostrou para mim essas visões, as coisas que Ele mostra. E aqueles que acreditam, vivem. Registra. Para que isso não saia da tua mente. Mas primeiro você tem que ver. É você que tem que ver. Quem vai fazer? Ele. Quem vai dar os recursos? Ele. De que forma? Ele sabe. Quem vai construir as salas? Ele. Quem vai botar o clínico? Ele. Quem vai botar o odontologista? Ele. Como? Esta semana eu soube de um amigo que tem um trabalho belíssimo de ação social, que ele vai perder a parceria da Compassion. E eu vi isso numa reportagem, e aí automaticamente eu liguei para ele. Eu digo, amigo, me leva lá no teu projeto, que eu quero ver o que eu posso fazer por você, me leva lá. E aí, quando eu fiquei parando para pensar na visão que Deus deu, o Senhor vai. Ele vai afunilando. E Ele vai cumprir aquilo que você viu. Então, veja. O que é que você vê? Quarto lugar. Ainda que demore, espere. Porque ela certamente virá e não se atrasará. Ou seja, vai chegar no tempo certo de Deus. Você só não pode parar. Você só não pode deixar de ver. E uma coisa que a gente precisa entender é o seguinte: Deus deu a quem a visão. Quem foi que viu? Foi você? Então é você que tem que fazer. É você que tem que direcionar, é você que tem que contemplar, é você que precisa agir. Mas Ele diz, ainda que demore, espere, porque ela certamente virá e não se atrasará. Sabe o que eu tenho para dizer a você nesta noite? Você e eu precisamos fazer como Abraão fez. Levanta os teus olhos e espera, porque certamente chegará. Olha o que Deus diz para Abraão em Gênesis 13, 14, 15.
ele diz assim: o Senhor disse a Abrão, depois que Ló se separou dele: daí onde você está, levanta os teus olhos, veja, levante os teus olhos, veja, levante os olhos para o norte, para o sul, para o leste, para o oeste, ou seja, Abraão, levanta os teus olhos para todos os lugares da terra, Abraão, para o norte, para o sul, para o leste. Abraão, olha, Abraão, veja, Abraão, contempla, ele diz, toda a terra que você está vendo, darei a você e a sua descendência para sempre. Abraão ouviu, Abraão viu, Abraão prosseguiu na provisão, Abraão caminhou, Abraão trocou o nome, teve obstáculos, mas tudo que ele viu se concretizou. Como é que você está hoje? Você está olhando apenas para o que está na tua frente? Ou você está feito a mulher encurvada que só olha para baixo? O Senhor, nesta noite, através da sua palavra, diz assim para você: olha para cima, Abraão. Em outras palavras, buscai as coisas que são do alto, Abraão. Abraão, olha e vê. Abraão, olha e vê. E outra coisa, ele diz: Abraão, sai da tua terra, sai do meio da parentela, porque eu, Abraão, provisão, tempo, Abraão, eu vou te mostrar o caminho que tu deve andar. É assim que a gente vive as visões que Deus nos dá. Filho, olha para cima, busca, se aprofunda com o papai. Faz tempo que você não fala com o papai, faz tempo que tu não conta os teus sonhos para o papai, faz tempo que tu não compartilha nada com ele. Se só faz dizer, me dá, mas diga para ele o que você quer. Veja, desenha. Desenha. Faz uma planilha. Bota lá o que tu vai fazer. Um dia peguei minha filha, e a gente vinha do Recife, eu digo: vamos entrar ali num lugar. E lugar, pai? Eu digo: um lugar. Ei, Adiel, eu digo: filma agora, filma. Filma e manda para tua mãe. E ela filmou e mandou para a mãe dela: ó aqui, mãe. Em breve. Eu fui lá, eu botei meu pé lá, eu vi, e eu vivo hoje como se eu estivesse lá. Visão. E Deus vai dar. E Deus vai dar. E Deus arruma. E a gente se alegra de vez em quando. Pai, quando eu digo: está chegando, está chegando. Pai, eu digo: tem calma. Olha, tem um tempo determinado. Calma, calma. Mas eu já vi, eu já sei como é, o tamanho, o que tem. Eu vejo, eu vi. E Deus vai direcionando todas as coisas. Porque há um tempo determinado para todas as coisas debaixo do céu e da terra. Viva cada dia esperando aquilo que o Senhor fez. Você veja, Silene, você já viu? Você já viu? Tu já viu, macho? Vê hoje, macho. Vê hoje.
sabe? Veja hoje, seja o que for, veja hoje. E como ele diz aqui, pode demorar, mas certamente não se atrasará. Ou seja, é o tempo certo de Deus. Abraão viu, prosseguiu na provisão, Deus deu a ele o que ele precisava, caminhou, trocou o nome, teve obstáculos, mas tudo se concretizou no tempo certo. Até o filho veio no tempo certo. E aí Gênesis 13:17 diz assim: vá, percorra esta terra de alto a baixo, de um lado a outro, porque eu a darei a você. Sabe o que ele diz? Caminha, percorre, não fica parado esperando ganhar na loteria não, viu? Se ele te deu a visão, caminha, se movimenta, porque é no movimento que ele vai mostrando as coisas para se realizarem, vai colocando pessoas no meio da sua vida, se movimenta, ele diz, vá, percorra esta terra de um lado para o outro, de cima para baixo, você precisa se movimentar, você precisa caminhar, para que Deus comece a te apresentar aquilo que você viu. Mas você está paradão, Deus me prometeu, Ele vai me dar. Vai, mas se não for aqui, se for lá no Ceará, se for lá em Carneiros, se for lá na África, se movimenta, não para não, puxa da gaveta e olha a visão novamente, puxa da gaveta, não perde o foco, continua se aprofundando nas coisas profundas de Deus, na vida com Deus, no jejum com Deus, vai, fica atento como um baluarte, fica aqui, posicionado, olhando, esperando, é hoje Pai, é hoje, é hoje, é hoje. Ele diz, vai demorar, mas certamente chegará, se você ver. Gênesis 37, 5, 9, diz assim: certa vez, José teve um sonho, e quando contou aos seus irmãos, eles passaram a odiar cada vez mais a ele. Ouça o sonho que eu tive, disse ele. Estávamos amarrando os feixes de trigo no campo, quando o meu feixe se levantou e ficou em pé, e os feixes de vocês se juntaram ao redor do meu, e se curvaram diante dele, os seus irmãos lhe disseram: então você acha mesmo que reinará sobre nós? Primeira coisa, ele teve duas visões, dois sonhos. O primeiro, malhando aqui, o feixe dele cresce, e se coloca diante dos irmãos dele. Ele teve uma visão terrena. Depois a Bíblia diz que ele tem um outro sonho. Ele diz que vê o sol e a lua, que se curvam diante dele. A visão é da terra, e a visão é do céu. Sabe quando é que Deus vai fazer você prosperar na sua visão? É quando você começar a fracionar a sua visão entre a terra e o céu. Como é isso, pastor? Pai, eu preciso ter uma comunidade que tenha muito dinheiro. Para quê? Para me enricar? Não, pai.
para abençoar a vida dos outros que estão passando tanta necessidade. Visão da terra, visão do céu. Pai, a minha visão, Senhor, é que um dia eu vou ter uma casa na praia. Para quê? Só para você? Não, Pai. Para mim e para mim fazer uns retiros espirituais com os irmãos naquele lugar. Visão da terra, visão do céu. Tudo que Deus venha a dar a você, você precisa entender que você precisa, para você, para o reino, para o reino, para o reino, para o reino. Desta forma, Ele vai cumprir uma visão que Ele deu a você, e que no final de tudo não é para você ser glorificado, é para que o nome dEle seja glorificado através de você. Então é dessa forma que a gente precisa viver as visões de Deus. Pai, eu quero ser um médico, Pai. Quer, meu filho? Você quer ser um médico? Para quê? Ah, Pai, porque um médico ganha muito dinheiro. Ah, Pai, porque quando sai tem um emprego mais fácil. Mas se você disser assim: Pai, eu quero ser um médico, igual uma que eu conheço, para que através dessa profissão o Senhor possa me abençoar, mas que eu também possa abençoar a vida das pessoas mais carentes dessa terra. Eu conheço uma mulher, dermatologista, que ela chegava na igreja domingo de manhã, e que as pessoas desciam da favela, faziam filas, e ela atendendo todas as pessoas, e no final, ela ainda dava o remédio. Ela fazia isso e ainda faz. Quando foi um dia, a irmã disse: vai ter um concurso do INSS, para perito do INSS. Eu vou fazer. A irmã estudou mais do que ela. Quem hoje é perito do INSS? Ela. E a irmã? Não. Sabe por quê? Deixa eu te ensinar uma coisa. Deus olha para princípios que estão dentro do nosso coração. Deus sempre viu que o coração daquela mulher era um coração bom para ajudar as pessoas. O que Deus fez por ela? Algo maravilhoso. Sabe por quê? Porque a visão não é só para você. A visão é para o reino. A visão que Deus vai te dar não é só para ti. É para ti e é para o reino. Não esquece disso. Aquilo que você enxergou não é só para você. É para você e para o reino, como José. Trigo, sol e lua. Aquilo que Deus te mostrar não é só para você, é para o reino. E quando você esquecer isso que é para o reino, Ele tira, até você lembrar de que é para você e é para o reino. Pode passar um tempo, certamente chegará. É para você e é para o reino. Eu sempre sonhei com aquele dia: de graça recebeis, de graça dareis. Como, pastor? O que tu tem? O que tu sabe? O que tu faz? Isso me fez recordar, quando eu cheguei nessa casa aqui, o que você sabe? Só sei fazer almofadas. Chame as pessoas da comunidade, dê um curso de como fazer almofadas de graça. Você fala de Jesus, depois ensina ela a fazer almofadas. Acontecia dentro dessa sala. Depois o carinha chegou e disse: pastor, eu preciso dar se o senhor quiser eu dou um curso aqui de caldeiraria industrial. Vem. Tinha os meninos do projeto aqui, pagava para os meninos do projeto, dá o curso aí. Teve meninos que terminaram o curso, foram trabalhar na Sadia, foram trabalhar em diversos lugares, de graça. O que foi que Deus te deu? Não é só para você, é para você, é para o reino. E quando a gente começa a fazer isso, Deus começa
a prover. Quantas vezes eu dizia: pai, queria tanto alimentar aquelas pessoas. Deus mandava sacos de 50 quilos de feijão para mim. Botava tudo em saco de 2 quilos, entregava. Pastor, oi, está tendo uma doação de leite, vinha pegar. Eu pegava o leite no Recife, trazia para cá. Pastor, tem uma doação disso aqui. Pastor, tem doação de frutas e verduras, vem pastor pegar. Você só precisa ver. E quem provê é Deus. Agora Ele faz quando é para Ele e para você. Então eu concluo dizendo o seguinte: levanta os teus olhos. Veja a sua família curada. Veja o seu marido convertido. Veja a enfermidade saindo de você. Veja. Contemple. Escreve. E no dia que chegar, tu vai mostrar, olha aqui. Mas que aquilo que você vê não seja só para você. É para você e é para o reino. Se você crê, diga amém. Amém. Você pode ficar de pé? Eu queria que você fechasse, eu quero que você feche os seus olhos. Porque, sabe qual é o maior empecilho para você não ver e para você não concretizar aquilo que Deus tem para você? Sabe qual é o maior empecilho? É você mesmo. O maior empecilho é você. Que às vezes não acredita que o Pai pode fazer, que o Pai pode te mostrar, que o Pai pode falar. O maior empecilho para que as coisas não aconteçam é você mesmo. E aí nesta noite eu te convido para começar a ver, se posicionar como Abacuque. Pai, eu não estou entendendo isso aqui, eu quero ver e eu vou esperar para ver. E aí eu quero que nesta noite você veja o seu marido drogado, livre das drogas. Eu quero que você veja o seu esposo desviado, entrando na casa do Pai e aceitando Jesus. Eu quero que você veja talvez a tua família destruída. Eu quero que você veja como Abacuque, você, seus filhos e toda a sua família entrando no lugar dizendo que Deus é bom e é grande. Há alguém na sua casa enfermo? Eu quero que você veja nesta noite ele ficando de pé, andando e levantando e dando glória a Deus. Veja, tenha essa experiência com seu pai. Veja, você precisa ver, você precisa aguardar, porque o Deus da provisão é que vai fazer todas as coisas. Quando? Ele diz, pode demorar, mas certamente chegará no tempo certo. Agora, se movimenta, meu filho, levanta deste lugar, levanta os teus olhos aos céus. Se movimenta, porque é no movimento que Ele vai mostrando a visão ser concretizada. Veja, no nome de Jesus.